Olá, começa agora o Última Edição, programa de TVja que dá os principais destaques da edição que está chegando aos nossos assinantes, às bancas e aos tablets. Aqui comigo está a editora de Brasil, Ana Clara Costa, e o editor de Internacional, Duda Teixeira. Tudo bem, gente? Tudo bom? Bom, como não poderia deixar de ser, a capa desta edição é a Odebrecht, com a matéria República da Odebrecht. Ana, você pode falar um pouquinho pra gente o que tem nessa matéria? Posso falar um pouquinho de como ela chegou até aí, né? A gente está há muito tempo nessa expectativa de os vídeos das delações dos executivos da Odebrecht serem publicados, ser levantado o sigilo desses vídeos pelo Supremo. Mas a gente não esperava para essa semana isso, a gente esperava, e aí é um pouco de bastidor aí. Por favor, A gente esperava para a semana que vem. O ministro Luiz Edson Fachin, que é o relator do processo da Lava Jato no Supremo, tinha dito internamente, enfim, já se esperava que fosse para depois da Páscoa, mas, então, assim, estava todo mundo meio que se preparando e essa semana ele levantou o sigilo, mas não contou para ninguém. Só que alguém no Supremo contou e essas delações foram vazadas, começaram a ser vazadas. Na verdade, os despachos do Fachin pedindo abertura de inquérito de políticos envolvidos na Lava Jato, que tinham sido mencionados nas delações, o Fachin levantou o sigilo desses pedidos, desses despachos, né? E aí isso foi vazado e aí eles não tiveram o que fazer, senão disponibilizar os vídeos. Então, foi meio que uma situação completamente inesperada. E foi um turbilhão de informação, né, sobre como a corrupção no Brasil surgiu e como ela se perpetuou e cresceu, principalmente no governo do PT, e como chegamos até aqui. Então, os envolvidos, não há discriminação, né? Todos os partidos têm seus representantes ali, uns mais, outros menos. PT, PMDB e PSDB são os partidos que mais receberam dinheiro, receberam vantagens ilícitas, seja via Caixa 2, seja pagamento de propina. A gente tem ex-presidentes citados, Fernando Collor, a presidente Dilma, ela não é investigada, mas ela é citada. O ex-presidente Lula. Em relação a ele especificamente, foram 11 pedidos de abertura de inquérito expedidos para a primeira instância para serem abertos contra ele. Não quer dizer necessariamente que vão ser abertos 11 inquéritos, mas foram 11 pedidos. Uns podem ser declinados, arquivados, outros podem ser abertos. Então, assim, é muita coisa. 11 pedidos foi bastante coisa. No caso do senador Aécio Neves, que foi o candidato à presidência em 2014, foram 5 pedidos. E que é um nome forte, né, para as eleições de 2018. Exatamente. Foram 5 pedidos, foi ele e o Romero Jucá, que é senador pelo PMDB, foram os recordistas entre os senadores nos pedidos de abertura de inquérito. Então, assim, foi uma situação essa semana que não poupou ninguém, né? E o teor dos vídeos é, de certa forma, assustador quando a gente vê como era comum e como era a prática. Não era uma coisa que se fazia à meia luz ou no escuro, era uma coisa que se fazia à luz do dia. Até um dos próprios delatores, ele fala que ele se surpreendeu no dia que ele sentou com o então vice-presidente Michel Temer e o então deputado Eduardo Cunha para conversar sobre o pagamento de 40 milhões em Caixa 2 e que se falou disso muito abertamente, sem nenhum tipo de receio. Então, até o próprio delator disse que se constrangeu. Então, todo o material que tem ali é muito rico para mostrar como essas coisas aconteciam. Bacana. E, Duda, você também foi responsável por uma matéria sobre o Trump? Pode contar um pouquinho para a gente? Conto. Então, a ideia foi contar um pouco o que aconteceu no mundo nesse momento pós-Tomahawk, né? Os americanos mandaram 59 mísseis contra uma base militar na Síria e aí muito do que se falou no mundo era, olha, os Estados Unidos vão voltar a ser a polícia do mundo, né? Tinha uns cenários bem
e de que o Trump vai ganhar uma popularidade enorme e tal. E a matéria mais olhando realmente o que de fato aconteceu, né? O Trump não ganha popularidade. E isso até é um exagero, geralmente, quando as pessoas olham essas coisas de popularidade depois de uma guerra nos Estados Unidos, não é tão grande quanto se pensa. E quando acontece, acaba rápido também, né? E aí o que de fato fica, a matéria entra um pouco nisso, é essa ideia que agora existe de que os Estados Unidos não mais vão tolerar ataques químicos contra a própria população, né? Então, assim, se imagina que se acontecer isso de novo, os Estados Unidos vão fazer alguma coisa. Isso não existia na época do Obama, né? E a matéria segue, o Putin falou, esse ataque químico, na verdade, foi um bombardeio num armazém químico dos rebeldes, né? Ele tenta tirar essa ideia, a culpa do Bashar Assad, o ditador sírio, dessa história que aconteceu na semana passada. E a gente entrevistou, né, 5 especialistas em ataques químicos e vou te falar que ninguém acha que foi alguém que não o Bashar Assad, né? Quer dizer, é muito claro pelas informações que se tem do gás sarin, enfim, isso a matéria discute bastante, que os rebeldes não teriam esse poder de manipular esse gás nessas quantidades e distribuir ele para uma população tão grande e tudo mais, né? E o título é Choque de Civilizações, da matéria que a gente faz ali, a gente faz uma comparação ali entre essa diplomacia americana e a russa, né? Quer dizer, depois dos Tomahawks, se imaginava que os Estados Unidos iam tomar algumas decisões e tal, e a diplomacia americana é um pouco imprevisível e sem um norte, um pouco que é o que sempre foi o Trump até então, né? Então, assim, não tem nada, assim... Os Tomahawks foram para lá, mas depois disso não veio uma estratégia de como conduzir a coisa e tal. Então, é muito difícil saber depois para onde a coisa vai, entendeu? Talvez pare por aí. Claro que o Trump pode, sábado, pode ser um teste de uma nova bomba na Coreia do Norte. Aí, enfim, o Trump vai ser testado ainda aí no mundo várias vezes, né? E vamos ver o que vai acontecer. Pelo visto, a semana não foi fácil nem para o Brasil e nem para o mundo, né? Pois é. Muito bem. Fica então um aperitivo da nova edição de Veja. Muito obrigada, gente, pela presença. Obrigada a você pela companhia. Bom final de semana, bom feriado e até mais.